Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aquila Perla e eu sou a sua professora de matemática. E no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre comparação de frações. Nós vamos estudar qual é maior, qual é menor, qual é gordinha, qual é magrinha, brincadeirinha. Bom, então já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com pessoas que têm interesse no assunto, pega seu lápis, seu caderno para fazer suas anotações que são muito importantes e vem comigo! Vamos iniciar então nosso conteúdo de hoje comparando frações. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de suas situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, nós vamos aqui aprender as propriedades de como estar comparando uma fração com a outra. Qual é maior, qual é menor, se elas são iguais, certo? Então, nós temos aí frações com o mesmo denominador, tá? Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. A maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, olhem pelas figuras aí. O meu denominador é 6, é igual, certo? Todas as figuras são 6. Quer dizer, a quantidade de quadradinhos que ficou dividida a figura foram 6. Então, cada figura tem 6 quadradinhos. Na primeira foram coloridos 2, na segunda 3 e na terceira 4. Então, qual é a maior fração? A maior fração é essa que foram coloridos 4 partes, quer dizer 4/6. Então, quanto maior o meu numerador, maior é a fração. Tá? Isso quando os denominadores são iguais. Aí você olha o maior número de acima, certo? Exemplos. Então, eu tenho um exemplo A. 3/6 é maior que 2/6. Por quê? O número de cima do numerador, que é o 3, é maior que o 2, certo? Lá no cantinho, à direita, tem um sinal de maior que e menor que. Eu coloquei lá para você diferenciar qual é maior e qual é menor, certo? Letra B. 2/5 e 4/5. Qual é a maior fração? A maior fração é 4/5, porque o 4 é maior que o 2, certo? Aí eu coloquei em números decimais, para vocês verem que isso acontece. Olha aí, 5/8, 3/8 e 1/8. Então, o maior número é o 5, não é? Então, olha aí, o 5/8, se eu dividir em números decimais, vai ficar 0,625. O 3/8, 0,375. E o outro, 0,125. Então, o maior deles é o 0,625, não é? Que corresponde a 5/8. Letra D. Letra D tem duas frações, 4/9 e 7/9. Então, qual é a maior? O 7, porque o 7 é maior que 4. Olhem pelo desenho. No primeiro desenho, coloriu 4 partes. No segundo, 7. Onde eu colori mais? No segundo, certo? Então, essa aí é como que você vai identificar quando os denominadores são iguais, tá bom? Letra E. Tem um probleminha. Paulo convidou algumas amigas para lanchar em sua casa. Para o lanche, fez 2 bolos, um de cenoura e outro de chocolate, usando a mesma forma retangular. Depois que todas comeram, sobraram 3/5 do bolo de cenoura e 2/5 do bolo de chocolate. De qual dos 2 bolos sobraram mais pedaços? Olha aí, então uma sobrou de cenoura 3/5, de chocolate 2/5. Então, aqui eu quero saber qual que sobrou mais. Então, analisando o desenho, eu tenho aí o que sobrou é o que está colorido, tá? Então, de cenoura sobrou 3/5 e de chocolate sobraram 2/5. Então, onde que sobrou mais? Porque eu colori mais, não foi? 3/5, o número de cima é maior que o de baixo. Então, sobraram mais bolos de cenoura, certo? Outra situação, frações com o mesmo numerador. Agora, quando o meu número de cima é igual e o de baixo são diferentes, tá? Então, se 2 ou mais frações têm o mesmo numerador,
A maior é a que tem o menor denominador. Olha aí, agora é o que tem o menor. O que quer dizer isso? Vamos pegar o primeiro retângulo. Foi dividido em duas partes, coloriu uma. O segundo dividiu em 3, coloriu uma. O terceiro dividiu em 4, coloriu uma. O quarto dividiu em 5, coloriu uma. E o sexto dividiu em 6, coloriu uma. Todas elas eu colori uma parte, então o numerador é o mesmo em todas, certo? Só que qual é a diferença? Foi dividindo em pedaços menores, estão vendo? Do que a primeira. Então aquela que o denominador é menor, né, que tem o menor denominador, é a maior fração. Então aquela que eu dividi em menos partes é a fração maior, certo? Exemplos. Letra A. 1/18 é maior que 1/20. Por quê? Aqui eu dividi em 18, na outra eu dividi em 20. Então, aqui eu dividi em menos partes, essa é a maior fração, tá? Então, olha aí, ele é maior, pois o denominador 18 é menor do que 20. Na letra B, 2/5 é menor que 2/3. Por quê? O 5 eu dividi em 5 partes e a outra eu dividi em 3. Então, aqui eu dividi em menos partes, é maior. Então, 2/5 é menor que 2/3, certo? Outro exemplo aí, 7/3 e 7/5. Olha lá, o mesmo número de cima, que é o numerador. Aí o de baixo você vai olhar o menor número. O menor número é 3. Então, 7/3 é maior, porque eu dividi em menos parte, tá? Ela é maior que 5. Frações com os numeradores e denominadores diferentes. Agora são todos diferentes, os números de cima e de baixo. Como que nós vamos resolver isso? Vamos lá? Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Para isso, vamos utilizar um método prático. Primeiro, reduzimos as frações ao menor denominador comum, através do processo de MMC ou frações equivalentes. Então, vocês vão reduzir as frações no mesmo denominador, tem que ser o mesmo número para poder comparar, tá? Qual é maior, qual é menor. E segundo, depois que você fez isso, aí você vai comparar as frações com o mesmo denominador. Vamos para os exemplos? Nós vamos comparar a fração 4/9 e 3/7. Percebe-se que todos os números são diferentes, os numeradores e os denominadores, certo? Então, utilizando o processo aí de frações equivalentes, nós vamos transformar essas frações com o mesmo denominador. Então, eu tenho 4/9 e outra 3/7. Então, eu tenho que pensar que número que eu posso multiplicar os dois denominadores para que possa dar o mesmo número. Então, aqui eu pensei no 7. Se eu multiplicar 9 por 7, dá 63. E a outra, se eu multiplicar o 7 por 9, também dá 63. Então, eu consegui chegar no mesmo denominador, certo? Como eu multipliquei a de baixo pelo número, a de cima também eu tenho que multiplicar. Então, por isso que em cima eu multipliquei por 7, né? 4 vezes 7 ficou 28. E a outra fração eu multipliquei por 9, que é o mesmo número que eu multipliquei a de baixo. 3 vezes 9, 27, tá? Então, eu cheguei no mesmo denominador, percebe que é igual o de baixo? Agora nós vamos comparar. Então, o 28 não é maior que o 27? Então, a fração 28/63, ela é maior que 27/63. Ou seja, a 28/63 corresponde ao 4/9 e a 27/63 corresponde ao 3/7. Então, 4/9 é maior que 3/7. Ok? Esse processo que nós utilizamos foi o de frações equivalentes, tá? Transformar em frações equivalentes. O próximo exemplo nós vamos fazer usando o processo de MMC. Olha aí, exemplo B. Nós vamos calcular pelo processo de MMC. Então, primeiro eu vou calcular o MMC entre os denominadores. Quais são os denominadores? O 9 e o 7. Então, 9 eu dividi por 3 deu 3, 7 não dá, baixa ele. 3 dividido por 3, 1. O 7 não dá, continua baixando ele. 7 por 7, 1.
Vou multiplicar os meus resultados aí, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 7, 63. Olha, eu cheguei no meu denominador 63, certo? Primeiro passo é esse. Segundo, nós vamos colocar o MMC, o resultado que você achou lá, dos denominadores, nos denominadores das novas frações. Então, você vai formar novas frações com o denominador 63, tá? Segundo passo é esse. Terceiro, nós vamos dividir o denominador encontrado pelos denominadores das frações dadas. E o resultado da divisão nós vamos colocar no numerador das novas frações. Então, olha, siga a seta. 63 eu vou dividir por 9. Então, a regra é dividir pelo número de baixo. Então, 63 dividido por 9 deu 7. Coloquei o 7 lá em cima, tá vendo? Segue a seta no numerador. A próxima fração eu vou dividir pelo número de baixo da outra fração que eu quero comparar. Então, 63 dividido por 7, que é igual a 9. Coloquei em cima no meu numerador da nova fração, certo? Então, o terceiro passo é esse, então dividir pelo número de baixo. Próximo passo. Multiplique o numerador encontrado, aquele número que você encontrou, pelo numerador da fração dada. Então, ali, não tinha dado 7, então eu vou multiplicar pelo número de cima lá da fração, que eu quero comparar. Então, eu fiz 7 vezes 4. Mesma coisa eu faço na outra fração, não deu 9? 9 vezes o 3 que está lá em cima. Então, minhas novas frações são essa daí, 28, 63 e 27, 63. Certo? Vamos comparar por último agora. Então, 28 é maior que 27, certo? Então, a minha fração 4 nonos ela é maior que 3 sétimos, ok? Resumindo, então tudo que eu fiz lá eu posso fazer resumidamente, igual está aqui, ó. Eu achei o MMC, né, que tinha dado 63, está embaixo. Agora eu vou dividir por 9, que é o número de baixo, e o resultado deu 7, eu vou pegar o 7 e vou multiplicar pelo número de cima. Então, divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. A outra fração, mesma coisa, olha aí. 63 divide pelo número de baixo, que é o 7, que deu 9. Pega o 9 e multiplica por 3, que dá 27. Depois eu comparo as duas frações, ok? Exemplo C. Numa aula de educação física, 1/2 dos alunos jogam futebol, 7/10 jogam vôlei e 3/5 jogam basquete. Qual esporte menos praticado? Vamos pensar aqui. Então, percebe-se que os números de cima são diferentes e os de baixo também são diferentes. Então, vamos fazer o processo utilizando o MMC, tá? Então, eu coloquei o futebol, vôlei e basquete. Então, vou pegar os números de baixo, 2, o 10 e o 5 e fazer o MMC. Então, dividir por 2 deu 1, 10 por 2, 5, o 5 não dá abaixo. Agora eu vou dividir o 5. 5 por 5, 1 e o 5 por 5, 1. Então, 2 vezes 5, 10. Então, meu MMC deu 10. Eu vou colocar o 10 no denominador da nova fração. Pode ver que eu coloquei aí na frente, ó. No meio eu coloquei 10, depois eu coloquei de novo e de novo. Agora eu vou fazer o quê? Lembra do processo? Dividir pelo número de baixo, que é o 2, e multiplicar pelo número de cima, que é o 1. Isso eu vou fazer para todas as frações. Então, continua aí na frente, ó. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, a primeira fração ficou 5/10. Na segunda, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 7, 7. Ficou 7/10. A terceira, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Então, achei as 3 frações. Agora, eu vou comparar. Qual fração é menor? Eu tenho 5/10, 7/10 e 6. Qual número desses é menor? 5, 7 ou 6? O 5. Então, o esporte menos praticado é o futebol, ok? Aí eu fiz os desenhos, né? O futebol, 1/2, né? Dividiu em 2, colorei uma. Depois o vôlei, 10, dividiu em 10, coloriu 7. E basquete, dividiu em 5, coloriu 3.
Aí eu passei uma linha para vocês verem qual está maior. Qual é a maior fração aí? Essa que passou aí, né? 7 décimos. E a menor, 1/2, ok? Isso aí é para você ver visualmente, tá bom? Então, é essa forma de fazer a comparação de frações quando temos denominadores e numeradores diferentes, ok? Pode fazer pelo processo de MMC ou você pode usar as frações equivalentes. Agora chegou a hora das perguntas e eu quero ver se você prestou atenção na aula e vai saber responder todas, hein? Vamos lá então? Qual fração é maior? 5/7 ou 2/7? E aí, vamos pensar um pouco? Analise. Quem é igual? Numerador ou denominador? Bom, quem é igual ao denominador, certo? É o 7. Agora você vai ver o número de cima. Então, quando os denominadores são iguais, qual que é a regra mesmo? É o maior numerador. Então, quem é maior? O 5 ou o 2? O 5, então a maior fração é 5/7. Isso mesmo, parabéns. Agora vai mais uma perguntinha para você. Vamos lá? Qual fração é menor? 5/7 ou 5/9? E aí, vamos pensar um pouco? Bom, agora o numerador é o mesmo, que é o 5, certo? Então a fração menor é aquela que eu dividi em mais partes. Qual que eu dividi em mais partes? 7 ou 9? 9. Então a fração menor é a 5/9. Parabéns! Mais uma pergunta para você, vamos lá? Miguel comeu 4/8 de uma pizza e Luana comeu 5/8. Quem comeu a maior parte? Vamos pensar um pouco? Olha aí, analise os denominadores. São iguais? 8, né? Dividiu em 8 partes. A diferença é que o Miguel comeu 4 e a Luana comeu 5. Mas tá muito fácil, né? Quem comeu a maior parte? Parabéns, parabéns, você acertou. Mais uma pergunta para você, hein? Prometo que é a última, tá? Olha aí, qual dos ingredientes tem a maior quantidade? Meia xícara de leite ou 1/4 de xícara de leite condensado? Vamos pensar um pouco? Analisa aí, meia xícara de leite e o outro é 1/4. Então o numerador é o mesmo, certo? Que é 1. Então você vai ver o denominador. Qual é o menor número no denominador? 2, né? Então, meia xícara de leite é maior que 1/4. Então, tem mais leite do que leite condensado, certo? Acertou? Parabéns! Bom, agora que você já estudou o conteúdo, vamos praticar com exercícios. Número 1. Usando o sinal de maior ou menor, compare os números fracionários. Então, você vai colocar aí 4/5. Ele é maior ou menor que 3/5? Então, analisa, né? Utilizando a regra. Aí, meus denominadores são iguais. Então, você, para saber quem é maior, tem que pegar o maior número, tá? Quem é menor, menor número. Então, você vai comparar a primeira com a segunda. Então, se a primeira for maior, você vai utilizar o sinal de maior. Se a primeira for menor, você vai colocar o sinal de menor, tá? Então, aperta o pause e responda, depois aperta o play para conferir. Bom, agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, 4/5 é maior que 3/5, porque o 4 é maior que 3, certo? Letra B. O 2, ele é menor que 3, então a fração 2/7 é menor que 3/7. Letra C. 8 décimos é menor que 9 décimos, porque o 8 é menor que o 9. 7/2, na letra D. 7/2 é maior que 5/2, porque o 7 é maior que 5. Na letra E, 1 é menor que 3, então a fração 1/6 é menor que 3/6. Na letra F, 2 é menor que 3, então a fração 2/9 é menor que 3/9. E aí, você conseguiu? Exercício número 2. Usando o sinal maior ou menor, compare os números fracionários. Então aqui eu vou, mesma coisa, utilizar o sinal de maior ou menor. Vou comparar a primeira fração com a segunda. Então, aqui os numeradores são iguais, tá? Então, você vai olhar, por exemplo, a letra A. O 2 é menor do que o 3. Então, quanto mais partes eu vou dividir, menor a fração é.
Então, eu dividi em 2 e a outra eu dividi em 3. Então, o que eu dividi em menos parte é maior. Então, no caso, 1/2 é maior que 1/3, certo? Assim você vai comparar as outras. Então, aperta o pause, tenta responder, depois aperta o play para conferir. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, 1/2 é maior que 1/3, né? Como eu havia explicado. Na letra B, entre o 8 e o 4, eu dividi em 8 partes. Então, dividi em mais partes. Então, essa fração ela é menor. Então, 1/8 é menor que 1/4. Na letra C, eu dividi em 4 e a outra em 8. Então, como a de 4, eu dividi em menos partes, então ela é maior. Então, 3/4 é maior que 3/8. Na letra D, dividi em 6 partes, depois a outra em 3. Então, essa que eu dividi em 6, eu dividi em mais partes, ela é menor. Então, 5/6 é menor que 5/3. Letra E, 4/10 é menor que 4/2, porque eu dividi em mais partes, então ela se torna menor, tá? 13/10 é maior que 3/100, porque eu dividi em menos partes, então o que eu dividi em menos, ela é maior, ok? E aí, você conseguiu? 3. Caio, Lucas e Davi estão querendo saber quem comeu a maior parte de uma pizza. Caio comeu 1/4, Lucas comeu 3/6 e Davi comeu 2/8. Quem comeu a maior parte da pizza? Então, você vai apertar o pause, vai tentar resolver. Observa aí que são todos diferentes, então você vai fazer o processo de MMC ou de fração equivalente, conforme você queira fazer. E vai tentar resolver e descobrir quem foi que comeu a maior parte da pizza. Agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, eu tirei o MMC entre o 4, o 6 e o 8, que são os denominadores, tá? Então, o resultado aí do MMC foi 24. Então, eu vou colocar 24 nos denominadores das novas frações. Então, está aí abaixo. São 3 frações, então eu coloquei 3 aí embaixo, ok? Então, a regra é dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 1, 6. 6, 24, olha lá do outro lado, tá? Eu já fiz direto, tá bom? 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 3, 12. Então, deu 12, 24avos. A última fração, 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 2, 6. O que vocês perceberam aí? Tem duas frações iguais, não tem? Olha aí, 6/24 e 6/24. Então, e tem uma que é 12/24. Qual dessas é a maior parte? É de 12/24, não é? Corresponde a quem? Ao Lucas. Então, o Lucas comeu a maior parte da pizza. E o Caio e Davi comeram a mesma quantidade, certo? Outra maneira aí que eu resolvi, peguei as frações, 1/4, 3/6 e 2/8. Aqui nós vamos utilizar simplificação de frações. Olha aí que eu consigo simplificar 3/6, eu simplifiquei por 3, eu cheguei no meio. E a 2/8 eu simplifiquei por 2, cheguei a 1/4. Então, eu comparando aí, ó, 1/4 é a quantidade de Caio e Davi, eles comeram a mesma quantidade. E 1/2 é a quantidade de Lucas. Quem comeu a maior parte, então, foi o Lucas, tá? Então, ou seja, a fração, quando o número é o mesmo, né? No caso, ficou com os numeradores todos iguais, tá? Porque eu simplifiquei. Aí, você vai olhar naquela que foi dividida em menos quantidade. Então, aqui eu dividi em 2 do que eu dividi em 4. Então, o Lucas comeu a maior parte. Tá? Essa é outra maneira. E outra maneira que você pode fazer é utilizando as frações equivalentes. Então, vocês vão chegar num denominador comum às 3 frações. No caso, seria o 24. Então, seria multiplicar o 4 por 6, que dá 24, aí 1 multiplica por 6. Fazer aquele mesmo processo, tá bom? A maneira mais rápida de estar fazendo é o processo do mínimo múltiplo comum, do MMC.
tá? Mas não impede de você estar utilizando outras maneiras. Que nem nesse caso, nós vimos que as frações, elas podem ser simplificadas. Então, vamos simplificar a fração. Simplificou, eu consegui chegar no mesmo numerador. Então, tem como eu comparar sem estar fazendo o MMC, tá? Nesses casos, assim, você utiliza as regras mais práticas. Mas quando não tem jeito, se no caso não teria como simplificar nenhuma dessas frações, então eu tenho que usar o MMC, tá bom? Espero vocês terem entendido. E aí, pessoal, gostaram da aula? Conseguiram entender o conteúdo? Bom, então a nossa aula sobre comparação de frações se encerra por aqui. E nos próximos vídeos vou estar trabalhando as operações com frações. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Eu agradeço a sua companhia até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!